Peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um registro do canal SFC Raiz, retomando as atividades depois de um bom tempo e por isso mesmo agradecendo desde já de coração aqueles que permaneceram membros desta página, ainda que não tenham visto conteúdos mais recentes por um período de mais de um mês. Em parte desta política que a diretoria do Santos implementou em reajustar os valores dos ingressos, criar categorias de sócios mais elitistas, reajustando os valores das mensalidades, que se por um lado contribuiu para dar um impulso, uma disparada no aumento de associados, por outro, desde que essa medida foi implementada, também contribuiu para recuar a ponto de diminuir até drasticamente e comprometer a meta que a diretoria tinha de alcançar 80 mil associados e que agora não consegue atingir nem 74 mil. E, lógico, por isso que vos falo que não existia jogos do Santos desde a fase decisiva do Campeonato Paulista, conseguiu aí um milagre, e é exatamente por isso que este vídeo está sendo possível, que eu consegui o ingresso finalmente de assistir um jogo do Santos no Mano Caldeira, mas com a consciência de que isso só foi alcançável porque a torcida já está ciente de que Neymar ainda não vai poder estrear, ainda se recuperando naquela lesão das quartas de final frente ao RB Bragantino, e por tabela também talvez dando muita munição para os seus haters da imprensa corporativa, a ponto de até eles se comportarem como se fossem assessores de imprensa da torcida do Santos. Mas, enfim, temos aí a segunda rodada, um jogo difícil diante do Bahia. Estreamos com uma derrota frente ao Vasco semana passada. Precisamos aí realmente nos recuperar. E essa partida também vai ser um atrativo, em contraposição do horário terrível também, outro também fator que também possa ter afastado o torcedor de momento, por exemplo, 8h30 no horário de domingo. Muitos dizem que foi por influência do próprio Príncipe Ney, a mudança de horário dos jogos, a reforma, ou pelo menos a repintura do nosso templo sagrado, custeada com os recursos do papai Neymar. Então, vamos, que é o Santos, malandro. Os gatos pretos. Alguns deles vão pra vila, de vez em quando. Você é louco, tio. Vai. Ai, essa merda do caralho! Olha lá, o filho da puta lá. Também vai lá na ponta. Meia hora pra começar o jogo. Tudo tem para ser o pior público desse campeonato. Infelizmente, a chuva também não ajuda nem um pouco. Vai chover justo na hora da partida. Fazendo aquela proposta do Caxias de pressionar a saída de bola deles, mas vieram em velocidade. É a diferença que faz o meio do campo com velocidade. Não conseguimos acompanhar e correr atrás agora. O goleiro deles nem foi exigido durante a partida por enquanto, já está sendo vendido. Não é que tem que chutar, mas assim também não, né? Tem que admitir isso, mas quando eles chegam eles são muito rápidos, a defesa não consegue acompanhar os caras. É um nível, um patamar até acima, em termos físicos. Uma coisa que eu falei aqui nos vídeos anteriores a respeito da nossa zaga, certos jogadores poderiam ter saído de uma maneira mais honrosa, mas estão incluídos infelizmente agora.
Tá difícil. Ainda mais quando o Rogério Ceni manjou o esquema do Caixinha de colocar muitos jogadores nas laterais, que é o grande diferencial, a proposta dele, nossa, de jogar sempre pelas pontas e não está conseguindo encaixar lançamento, cruzamento, nem nada. Ainda mais com o Guilherme Lento, a torcida pegando no pé dele, por exemplo. E o forte deles é aquelas jogadas pela direita, o Escobar tendo um pesadelo ali, e sem reposição com alguém apoiando com o Guilherme, fica difícil, entendeu? A gente ainda continua não conseguindo ter um poder ofensivo em função, né, desse problema que a gente está tendo. Né? Além de ser uma equipe, uma lentidão, que eles estão, lógico, jogando no contra-ataque, jogando com 5 caras no meio do campo, e a gente não está conseguindo furar o bloqueio. Isso acaba restando o quê? Cruzamentos na área que são jogadores não sobem. E o Tiquinho, então quando a gente tem uma chance, com aquela cabeçada naquela roupa, não dá. Realmente é para ficar muito preocupado com o que vai acontecer nessa temporada. O time tem potencial, ao contrário do que aconteceu em 2023, mas se continuar dessa maneira, temos ainda esse segundo tempo. Né? Vamos ver o que o Caixinha vai ter agora. As opções aí, por exemplo, se o Soteldo vai jogar ou colocar alguém mais no meio do campo, que o Bom Tempo ainda não conseguiu se encontrar nesse jogo também. Vamos ver, correr atrás ainda. Vai tomar no cu! Ei! Mal começa o segundo tempo, já estão pegando no pé no Caixinha. O Tassiano vai entrar junto com o Soteldo. A parte da torcida não gostou, não. Empate com o gol do Tassiano. Olha só que time, Caixinha criticado nesse segundo tempo. Nossa mexida. Ele, como que acaba fazendo gol de empate? Futebol é lindo, né? Agora! Pênalti! E anulou. Anulou. Vai! Empataram justo no fim do tempo regulamentar, mas tem 8 minutos de acréscimo agora. Um gol do lado do Sherman e do Gil. Puxa, puxa, vai. Vem com ele, vem com ele. Vem com ele. Arrisca. Arrisca. Caralho, é pra arriscar. Após ter conseguido chegar em casa e preferir antes me recompor da quase hipotermia resultante de 90 minutos assistindo um jogo debaixo d'água, acho que agora me sinto um pouco melhor para fazer minha primeira análise pós-jogo deste Santos no Campeonato Brasileiro. Eu não vi o jogo de estreia, justo por isso preferi não fazer nenhum comentário pós-jogo a respeito disso, mas para aqueles que testemunharam e querem acompanhar o raciocínio, já dá para traçar algum paralelo entre a primeira partida e esta agora em que empatamos com o time reserva do Bahia. Marcelo Teixeira afirmou logo depois do jogo de São Januário que o resultado para ele foi tido como inaceitável e que com este elenco sim dá para lutar por objetivos maiores.
Alguém precisa lembrar para o nosso presidente que nem sempre gastar muito significa montar um elenco de qualidade. Que diga o que aconteceu com o próprio antecessor dele 2 anos antes, que conseguiu terminar aquela temporada com a 7ª maior folha salarial dos 20 times da Série A para nos entregar a primeira e espera-se a única vergonhosa 2ª divisão numa competição nacional. E se o nosso Teixeira não quiser cometer o mesmo erro do antecessor, talvez ele deva repensar um pouco a respeito das janelas de transferências para reforçar posições estratégicas e que voltamos a ter físicos de sub-30, quando não de time masters. A respeito, por exemplo, da dupla de zaga e do meio do campo. Quem acompanha meu canal já deve ter visto a minha declaração a respeito do Gil no início do ano, que ele sim deveria terminar a carreira por cima para não correr o risco de estar acontecendo agora. Repito, eu não vi o jogo do Vasco, mas para aqueles que viram, parece que ele falhou miseravelmente no 2º gol e agora ficou latente a falta de físico que ele tem para acompanhar os marcadores adversários, seja para tentar cobrir as falhas individuais do seu companheiro como o Sherman, que sim, embora se tenha falhado, mais uma vez nervoso em campo, muitos erros, falhou no 2º gol, como também na parte coletiva que também propicia isso. E aí eu vou falar a respeito do Roleiser, que muitos criticaram o Caixinha no intervalo por ele ter substituído, mas parece que ele tem alguma coisa em comum com o nosso Soteudinho, que ele não é muito de querer marcar, fazer o auxílio na marcação nos alas, nos nossos laterais também, tem esse lado. Como também o Barreal, que se por um lado muitos dizem que ele foi o melhor em campo naquele jogo da derrota, da estreia, por outro, hoje totalmente desconectado, desligado e mereceu sim ter sido substituído também. E por isso que eu sou muito favorável a aproveitar o Roleiser centralizado ao invés do Barreal, conforme eu já tinha afirmado isso, em alguns jogos que eu acompanhei, algumas gravações da partida que eles faziam pelo Estudiantes, por exemplo. Vamos falar do Guilherme, que mais uma vez demonstrando que talvez ele não seja um jogador de Série A. Tal como aconteceu quando ele ajudou a subir o Grêmio de volta, como aconteceu no passado, ajudou a subir o Santos de volta, quando tem a oportunidade de jogar numa primeira divisão, ele cai completamente de produção. Vale lembrar que ele veio para o Santos como reserva do Fortaleza. Então, esse é um grande diferencial entre o jogador de time de Série A e de Série B. É a tomada de decisão com intensidade, coisa que o Guilherme está faltando e sendo merecidamente criticado pela torcida neste momento. Com o Pedro Caixinha, eu acho que ele sim acertou, tanto que o Tassiano, criticadíssimo, conseguiu fazer o gol de empate, jogando um pouco mais próximo do Tiquinho Soares, por enquanto no centroavante. Como acho que aí sim ele falhou e demorou demais em tirar o Gabriel Bom-Tempo para colocar o Diego Vitor, que por sua vez também criticado, fez o gol da virada. Aí no momento que a gente tinha a oportunidade de fazer o que o Bahia fazia no primeiro tempo, né, a gente falhou, que é justamente povoar as laterais do campo. E aí vai a responsabilidade do Pedro Caixinha. Sim, eu não vou passar pano para ele, mas nem querer ser advogado do diabo. Ele acertou sim nas substituições, mas também ele pode ter o cargo a prêmio se continuar com essas decisões de poupar demais um elenco que tem um maior tempo de descanso em comparação com aqueles que estão disputando aí competições sul-americanas, como o próprio Bahia, em meios de semana. Sim, eu também, por enquanto, não vou fazer eco pela demissão dele, agora, né, nesse momento em que nosso maior atração, que é o nosso Príncipe Inês, está fora de combate. Vou preferir não fazer isso, mas sim, ele precisa ficar esperto para não ter a sua cabeça a prêmio e ter o planejamento, né, tudo a perder nesse momento. Por enquanto é só, agradeço pelo coração, pelo apoio e até a próxima. Santos sempre Santos, valeu!